Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Eu sou o Bruno Santana. Muito engraçado eu ter que colocar o microfone na sua boca pra falar, mas hoje tem muita gente. Você tá vendo essa galera aqui ao redor da mesa com a gente? Dá um oi aí, todo mundo, pessoal. Fala Aí, pessoal! Aí, pessoal! Então essa galera toda que tá aqui com a gente é da Conexão Universitária. Cada um faz parte de um movimento, né, de crentes nas universidades. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esses movimentos, sobre o que cada um deles fazem. Mas antes, alguns recados vitralísticos. Primeiro é que você pode ser um vitralista. O que é o vitralista? Você que nos apoia, vai participar mais de perto aqui da comunidade do Vitral, pode enviar perguntas para os convidados, pode saber dos bastidores, participa de sorteios, né? De 15 em 15 dias a gente tem sorteios aí principalmente de livros, né? Eu acho que desde que a gente começou a fazer sorteios já foi uns 40 livros sorteados por aí, né? Então, tem gente que já ganhou uns 3 livros, 4 livros, então assim... Tá valendo a pena, viu? Participar aí dos vitralistas e outros sorteios também, né? Vou falar no final sobre o espetáculo que eu tô dirigindo. Também os vitralistas têm descontos nos eventos que eu produzo ou que o Bruno produz. Eu participo de sorteios também de ingressos para esses eventos e principalmente você está nos apoiando para a gente sustentar isso daqui, né? A galera que vem aqui percebe os rolês, né? Para a gente montar o tanto de durex que sustenta esse podcast, tanto de coisa emendada aqui. Então você pode nos apoiar financeiramente para que a gente consiga investir e melhorar a qualidade também, né, das gravações, dos equipamentos. Inclusive, se você quer apoiar mais diretamente sobre isso, dos equipamentos, a gente fez uma listinha de presentes que tem a lista de tudo que a gente precisa, né? Então, assim, se você juntar tudo lá, acho que passa de 20 mil, né, de equipamentos. Eu não tenho 20 mil. Você tem 20 mil, Bruno? Mas, de repente, você tem. Ou você tem 20 reais, não é? Então, você pode olhar assim, cara, eu quero dar essa fita isolante aqui que vocês estão precisando. Quero dar, assim, esse kit de microfones, esses cabos. Enfim, a gente tem a lista lá dos equipamentos para vocês terem ideia dos custos de cada um. Você pode olhar para aquela lista e falar, cara, eu quero dar isso aqui para vocês, para ajudar vocês. Ou sendo vitralista, você nos apoia ali com uma assinatura mensal, né? Então, tudo isso tem um link aqui na descrição da lista de presente da comunidade de vitralistas, e outras formas também é você usar nosso link da Amazon, né? A gente esquece de falar isso aqui, mas use o nosso link da Amazon também, que a gente ganha aquela comissãozinha lá da Amazon também, que ajuda bastante. É isso. Vamos pro papo aqui também, e vamos lá, você introduz aí, você que é o eterno universitário. O pessoal tá falando aqui que eu passei 7 anos na universidade. Não é verdade, não é verdade. Porque antes de completar isso eu saí, né? Então, eu abandonei, tá? Então, pessoal, eu vivi coisas muito legais na universidade e grande parte delas foi graças a movimentos universitários, a universidade mesmo, sacanagem, não, foi legal também, mas foi uma coisa muito importante para mim, sabe? Então eu sempre tento fazer a conexão, olha só a conexão do Vitral com alguma coisa assim relacionada à missão estudantil, porque eu sei que tem muita gente que está dentro da universidade e não sabe que existe, ou está lá e vê, às vezes passa e não sabe como participar, não sabe como se envolver, não sabe que existem vários tipos, né, de movimentos. Então, esse episódio de hoje é para falar um pouco mais sobre isso também, né? Como que além de ter uma missão estudantil acontecendo, pessoas fazendo a missão acontecer, ainda tem uma diversidade nesse movimento, né? Que é a diversidade da igreja se manifestando nesses movimentos. Então, eu acredito que o Conexão fala muito sobre isso, né? Sobre essa diversidade. E queria que a Ana Paula começasse. Eu acho que é legal, a gente combinou aqui, né, uma forma de começar, né, mas cada um vai se apresentando aí, fala um pouco sobre a conexão, mas depois a gente vai falar mais, né, mas cada um se apresentando e falando de qual movimento e etc. Bom, primeiramente, meu nome é Ana Paula, como ele falou, Ana Paula Portugal. Atualmente eu tô como vice-presidente do Conexão, o Áquila que tá do meu lado é o presidente. E o que é isso, né, Conexão Universitária? Basicamente, eu acho que se você estudou num campus muito grande, como a UFMG ou como a PUC, você sabe de mais de um movimento que acontece ali. Então, às vezes acontece um ABU, encontro da ABU, encontro do O2, e a gente percebeu que era necessário acontecer uma unidade entre esses movimentos, porque para o reino de Deus ele avançar, a gente precisa estar unido, né? Então, a conexão surge para isso,
para poder gerar essa unidade, essa conversa e também uma comunhão entre os movimentos para que o reino de Deus possa avançar cada vez mais. Então, é isso que é o Conexão, e cada um aqui está representando um movimento que, né, que está filiado a gente, está junto com a gente, e cada um se apresenta aqui. Boa. É isso aí, muito, muito bom voltar a essa igreja. Eu que já vim aqui, nem falei com vocês, né? Já vim aqui com a Jocum, Kings Kids, de algumas apresentações a gente já veio aqui. E muito prazer, antes de tudo, meu nome é Áquila, eu faço odontologia na UFMG, sou presidente de Conexão, estou na presidência e lá eu lidero um Dunamis Pockets, uma reunião de Dunamis Pockets lá na Praça de Serviços. Você aí que quer visitar a gente, toda quinta-feira, 11h50 na Praça de Serviços, tem na odontologia, na Fafiche. Para serviço da UFMG. Para serviço da claro, UFMG. assim. Porque assim, tem uma pessoa vendo no Amazonas, para de serviço. Para serviço do Amazonas. Eu ainda não tenho Pockets lá, ainda não Certo, tem. para serviço da UFMG, Belo Horizonte. Na quinta. E lá, tipo assim, ué, mas não falaram que era aqui na praça. Era na Praça de Serviço. Mas é isso aí, vai ser um prazer conversar com vocês, a gente contar a história depois do Pockets, tudo, mas estamos aqui, muito obrigado pelo convite, a gente agradece aí. Legal. Meu nome é Leandro, atualmente eu estou cursando Relações Internacionais na PUC Minas e já há 8 anos pertenço ao Chi Alpha Brasil, aqui em Belo Horizonte, e atuamos em diversos campos em outras universidades do Brasil também e no exterior. E desde já também agradeço também o convite, né, que nos foi concedido, e poder aqui compartilhar com vocês um pouquinho desse ambiente, universo estudantil, do que se trata. Legal. Eu tô na dúvida, como é que escreve Chi Alpha? Chi Alpha. Chi Alpha é CHYALPHA. Aí isso aí, quando surgiu, tiveram ali a ideia de traduzir, né, do grego, né, para a língua portuguesa. Significa embaixadores de Cristo. Legal. Forte. Boa noite, gente. Eu sou Patrick. Eu estou representando aqui o A2 Movement e, né, o movimento central. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, né, do que o A2 tem feito, mais do que o poder da unidade mesmo. Acho que é o principal, a gente falar o quanto que um complementa o outro, o quanto a gente tem que estar unido e como igreja, e para o movimento estudantil como um todo se fortalecer, a gente tem que ter essa ideia de unidade muito forte, é isso. Oi, meu nome é Esther, eu faço parte da Liga, na verdade é Liga Estudantil Lagoinha, o nome completo aí do ministério, que é o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, né, pelo convite, acho que é uma oportunidade muito grande de a gente trazer mais visibilidade para esse assunto, né, da missão estudantil, que às vezes não é tão falado, né, é isso. E aí, galera, eu sou o Nado, eu curso Direito na UFMG e eu tô aqui representando um movimento que os vitralistas já conhecem, né? Não tem jeito. A Aliança Bíblica Universitária. Eu tô Desculpa, eu não consigo ser parcial, gente. Desculpa, não dá. É impossível o ABWACE ser imparcial nesse momento. É absurdo. Então eu tô representando a Aliança Bíblica Universitária. Atualmente eu lidero um núcleo da ABU lá no Direito, lá na Faculdade de Direito da UFMG. Toda terça-feira, 11h15, no Território Livre lá do B. Se você também estiver assistindo aí, é um direito, tadinho, perdido naquele universo, cola com a gente. Mas, e a gente tinha falado aqui antes de começar a gravação também que existem outras galeras também, né? Então, assim, vocês que estão aí na direção do Conexão Universitária, só citem pra gente aí outros movimentos que estão rolando dentro das universidades também. Legal, tem um movimento, movimentos que não estão, tipo assim, vinculados a uma igreja ou a um movimento maior, mas, por exemplo, tem o ICD, que é o Intervalo com Deus, tem movimentos que acontecem, às vezes, nas escolas municipais, que o Conexão também tem um braço nas escolas, então, às vezes, tem muitos movimentos, por exemplo, na escola da minha irmã, que ela faz alguma coisa. É um movimento que está acontecendo, mas é um movimento menor, que não tem muita estrutura, assim, mas também está acontecendo, né? Então, tem válido falar aqui, o pessoal da Cruzada Estudantil, eles também estão aqui em BH, né? Então, tem outros movimentos espalhados aqui, além dos representados aqui na mesa, né? Então, tem muitos outros aí. É legal porque você falou essa questão de pessoas que estão participando de coisas menores, né? Eu estive no ensino médio, assim, quando eu estava fazendo ensino médio, eu fiquei muito perdido, assim, sabe?
como evangelizar na escola, como fazer para falar de Jesus para as pessoas, e juntei um grupo de amigos e comecei um movimento, assim. A minha ideia era fazer algo e eu não tinha ideia, assim, eu não sabia que existia ABU, eu não tinha ideia que existia essas coisas. E eu não sabia, por exemplo, que existia ABS, né, que é um movimento para secundaristas. Então, assim, existem esses movimentos que já têm essa estrutura pronta, né? Isso é muito legal, assim, e que fornecem para o estudante algo já pronto, mas ao mesmo tempo, assim, para ele trilhar um caminho um pouco mais fácil, né? Um pouco mais leve, e não trilhar esse caminho sozinho, né? Mas isso é muito legal, assim. Então, tipo assim, existem os movimentos, eu acho que os movimentos representam também essa diversidade, né? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim, eles não precisam caminhar sozinhos, né? E aí eu acho que é legal o Conexão por causa disso. Quanto tempo que existe o Conexão aí? Cara, o Conexão tá desde 2015. Né, a Ana vai contar um pouco da história, mas o Conexão tá aí desde 2015, então já são 8 anos de Conexão. E aí só pegando o gancho, né, às vezes, igual você falou, também passei muito por isso, às vezes na escola, você é o cristão ali e tem muita gente para ser evangelizada. Então quem sabe você não tá aí doido para conversar o movimento cristão, essa aqui é a deixa, cara. Começa algum movimento aí, prega o evangelho na escola, né, faz alguma coisa e é assim que vai caminhando. Cola no Conexão também, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai receber, vai poder instruir, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Uhum. E aí esse processo de conexão mesmo, né? De conexão ao conexão, né? Muito bom, muito bom. Como é que funciona, assim, vocês... qual que é a ideia? São encontros? Qual que é a... Muito bom. Qual que é a ideia? Eu posso começar contando um pouco da história, assim, de como que surgiu. Legal. Né? Já puxando esse assunto que a gente já queria trazer, de como que surgiu cada movimento. O Conexão, como a Akla falou, começou em 2016, 2015. Um amigo nosso até, não sei se, às vezes vocês até conhecem, porque ele conhece todo mundo, que chama Timóteo Parisi. Claro, grande. Pois então, o mais missionário de todos. Exatamente. Timóteo ele Parisi. conhece todo mundo, gente, não tem outra explicação. Ele conhece todo mundo. E Deus falou com ele que Deus, né, queria que tivesse uma unidade entre os movimentos. Ele teve uma experiência que ele compartilhou com a gente, que ele pregou o evangelho na escola dele. Aí teve uma oportunidade que ele voltou na escola dele que ele pregava, e lá tinha vários líderes de outros movimentos também. E aí ele começou a conhecer a galera e tudo mais, e ele foi muito intencional em conhecer quem eram as pessoas que estavam à frente dos movimentos. Então foi meio que assim, um trabalho de formiguinha que ele começou fazendo, de conhecer as pessoas, de ir na igreja de conhecer ali quem que tá liderando em um movimento e no outro. Então, ele assim, obedecendo o que Deus tinha falado pra ele, né, ele começou a fazer essas conexões, que ele já conhecia muita gente. Então, em uma oportunidade, eles fizeram uma reunião, né? Marcaram uma reunião com todo mundo e decidiram ali criar a que a gente chama de conexão universitária. E a ideia não é criar um movimento novo de movimentos, não é tipo assim, tô criando uma igreja, nada disso, sabe? A ideia é uma aliança. É uma aliança. Então, é uma aliança entre os movimentos estudantis de Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade muito abençoada. Muito abençoada. A gente tem muitas histórias de avivamentos que aconteceram aqui. Muitas igrejas relevantes que tem em Belo Horizonte. Né? E muitas universidades também. Porque Belo Horizonte é uma cidade universitária, né? A gente tem a UFMG, que é muito forte, uma das melhores universidades do Brasil, tem a PUC Minas, várias universidades. Então, assim, essa questão acadêmica em Belo Horizonte é muito forte. Então, junta isso de a cidade ser abençoada por Deus e ter esse peso acadêmico. Então, isso, naturalmente, surgiram vários movimentos aqui. Então, a ABU tá aqui há anos, né? O O2 ali começou, já tem uns anos também, a Liga também começou aqui em Belo Horizonte há mais de 20 anos atrás. Então, existe, assim, né, muitos movimentos aqui. E o Conexão surgiu para ser essa aliança. Então, a gente se juntou, a gente criou, a gente fez uma reunião, a gente criou um estatuto. A gente tem um estatuto do que é o Conexão, assim, como se fosse, assim, tipo um credo, assim, tipo, do que a gente acredita, né? Que basicamente é a Bíblia, assim, né? Basicamente o que nós, como igreja, acreditamos.
E aí, nós temos esse grupo, assim, com os líderes gerais, mas a gente faz trabalhos para conectar as pessoas. Então, tem várias formas que alguém pode estar engajando com a conexão, assim, né? A gente tem alguns... A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre quais são as nossas ações, mas, basicamente, assim, se você tá no movimento universitário, você já tá convidado a participar de tudo que a gente faz. Exatamente. O caminho é participar de um movimento universitário e aí facilitar também as pessoas de encontrarem o movimento universitário, né? Às vezes, ali um estudante, ele acabou de chegar na faculdade, ele quer encontrar um movimento universitário, a gente tenta ser um facilitador por a gente ter todo esse networking, né? De saber quem que tá à frente de cada coisa. Aí, fala, você tá na faculdade e tal? A gente conhece uma pessoa lá que pode te ajudar e você pode estar caminhando com ela. Entendeu? E vale citar também, né, pegando aqui do que tá rolando, que nasce aqui de BH, a ABC2, né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que também tem uns 10 anos de ABC2, e que também tá ligada à academia, né, então ela tem uma proposta diferente, né, do que são os movimentos como o de vocês, mas também tem vários núcleos, né, de discussão, né, no Brasil todo, né, então eles têm vários núcleos de discussão temáticos para cristãos participarem, discutirem, contribuírem academicamente, né? Então, pode ser mais um aí também para se conectar na conexão universitária também, né? E outra coisa, para a galera que tá vendo de outras cidades, outros estados, né? A gente tem muita gente de outros estados que assiste o Vitral também, né? Seria muito legal ter uma conexão universitária rolando em outras cidades, outros estados também. Tomara que vocês expandam. É um sonho nosso, é um sonho Conexão Brasil. Sim. Conexão Brasil o é um Timóteo sonho mesmo nosso. tá morando em São Paulo, tá tentando fazer conexões lá em São Paulo agora. Mas assim, é importante mesmo. Mas já fica um incentivo, assim, você que é de outros lugares, faça contato com essa galera aqui e tenta ver como conectar aí vocês para fazerem esse movimento aí também, né? Porque vários desses movimentos também tem, né? Tipo, a ABU tá no Brasil todo. Não sei como é que é o da Liga da Lagoinha, tem? Em outros estados? Tem, agora a gente está começando a usar as próprias lagoinhas, né? Porque como é um ministério que é dentro da igreja, então a gente tem expandido através das lagoinhas, para que eles nos ajudem nessa expansão. Mas a gente já está começando a estar agora em outros estados também. Sim, e a gente citou a CRU, que também tá, né, aqui em BH eu vejo pouco, né, mas tem outros estados que ela é muito forte, né? O Caialfa também deve ter em outros estados, não tem não? Tem. Porque é da Assembleia de Deus? Tem. E é legal, tipo assim, o A2, por exemplo, é o movimento da Central, e, por exemplo, a Central abre um campo missionário no Piauí, então surge vários A2 em escolas do Piauí. A gente tem 7 A2 hoje em Picos, por exemplo, no Piauí. Então, isso é muito legal, porque a missão, né, se juntando com a missão universitária também, com foco também na missão universitária. Muito legal. Mas... eu acho que agora já vale perguntar sobre o movimento de cada um, né? Para cada um falar aí sobre o seu movimento, o que você conhece aí da história do seu movimento, como que surgiu, e como você chegou também, né? Talvez até esse movimento, porque você especificamente está nesse movimento. Vamos lá. Quer começar? Começa aí, Nato. Vai lá. Ao contrário. Começar da melhor, né? Isso. Fazer o quê, né? Desculpa, gente. Perdão, mas... é uma conexão, sabe? Não é conexão. Não é pra ter competição, família. tá, gente? Não, tô brincando. Gente, então, vou contar primeiro como é que surgiu a ABU. A ABU, na verdade, pra gente começar a falar dela aqui no Brasil, a gente tem que falar... Porque é o seguinte, a ABU, ela é um dos braços de um movimento maior aqui no Brasil, que é a ABUB, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que tem 3 segmentos, assim, tem como o Bruno já falou, a ABS, que é a Aliança Bíblica Secundarista, a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, e a ABP, que é a Aliança Bíblica de Profissionais. E todos esses estão debaixo do comando da ABUB, que é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que responde a um movimento que é internacional, um movimento que é global, que é a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, que é a AIFES. E a ABU chegou aqui no Brasil por causa da AIFES, porque ela já acontecia em outros países e na década de 50, no final da década de 50,
enviaram, a IFES enviou dois missionários aqui pro Brasil, a Ruth e o Robert, eu acho que são esses nomes deles. E eles começaram o trabalho de fazer esses núcleos de estudo bíblico na faculdade aqui no Brasil, lá desde a década de 50, e a gente vem só crescendo. Hoje a gente está presente em 111 cidades do Brasil, com mais de 150 núcleos de estudo bíblico no país. E como eu cheguei na ABU? Eu entrei na faculdade e eu tinha uma amiga que fazia biologia lá na UFMG. E do lado, lá no Instituto de Ciências Exatas, lá na UFMG é bem próximo. E lá tinha um núcleo ABU. E ela tinha conhecido a ABU por causa de cartazes que ficavam no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas, né? Aí ela me chamou, falou, Nado, ela é da Presbiteriana. Aí ela falou, aqui, tem um movimento muito legal aqui na faculdade, eu sou doida pra ir, mas nunca bate meu horário, às vezes você consegue ir. Aliança Bíblica Universitária e tal. Aí eu falei, muito legal, me coloca no grupo. Eu fiquei lá no grupo um semestre sem ir. Aí acabou que quase que eu perco a oportunidade de ir, porque o campus do Direito, que é onde eu estudo, ele não fica junto com o campus Pampulha, que é onde tinha a ABU na época. E aí, por causa das eleições, estava tendo um debate que a Faculdade de Ciências Humanas tinha promovido lá no Pampulha, e era num dia que tinha núcleo da ABU. E aí eu fui lá no debate acompanhar como é que tava, e acabou que eu tava com uma amiga minha da minha igreja, e a gente falou, tem ABU hoje, vamos lá? Aí eu fui pro núcleo de louvor que tem lá na Fafiche, toda quarta, ainda tem, gente, na Faculdade de Ciências Humanas, lá na frente, na arena da CI, toda quarta, 6 horas. Aí eu fui no núcleo de 6 lá, de louvor, e eu achei muito doido, porque eu tava cantando Diante do Trono no meio da Faculdade de Ciências Humanas. Eu tava muito feliz. Eu sou o outro DT, o Vini DT e o Nado DT, entendeu? Enfim, aí eu conheci a ABU e apaixonei. Tem 1 ano, e agora eu lidero um núcleo lá no Direito. Abri um núcleo fora do Pampulha, né? E a gente recomenda também assistir, tem 2 episódios que a gente fez já com a ABU, um com o Heitor Barbosa, que é obreiro aqui da ABU em Minas, e aí ele contou muito disso que você já contou, né, da história da ABU e tal, e toda a ação da ABU, e tem outro episódio que a gente fez cobrindo o CF, que é o curso de férias da ABU, né, a gente gravou conversando com uma galera também que tava participando lá, inclusive você tava também lá, né. Tava no CF, só que na hora eu tava jogando alguma coisa, dançando forró, enquanto vocês estavam gravando. Exatamente, a gente lá trabalhando. Mas tem um outro episódio, não é com a ABU, mas que vocês chamaram porque ele é da Esperança, o presidente da BUBH, o atual presidente da BUBH, o Davizinho. Ah, sim. O grande Davizinho, Davi já participou Sorriso. De alguns, né? Ele é um querido, gente. Muito querido. Ele é vitralista, inclusive. Ele é vitralista. Davizinho. Então, vou começar então também com um pouco da história da Liga. A Liga, ela nasceu em 2001, então hoje aí já tem, né, alguns bons anos aí, mais de 20 anos. Foi um ministério que nasceu dentro da Lagoinha muito por enxergarem essa necessidade de alcançar as universidades. Então, os pastores começaram a ver que estavam acontecendo um avivamento ali dentro da igreja, estava acontecendo esse entendimento, né, da missão, mas a gente não estava olhando ainda para as universidades. E aí os pastores começaram a pensar o que a gente pode fazer para acompanhar esses estudantes, para alcançar as universidades, para enviar, né, os nossos membros para as universidades. E aí nasceu a Liga, que ainda não se chamava Liga, chamava Aliança Universitária ainda na época, e aí ao longo dos anos se tornou Liga Universitária. E acho que foi 2018, mais ou menos, a gente mudou para a Liga Estudantil, porque hoje, além de olhar para o universitário, a gente também tem olhado para o estudante secundarista, né? Para o estudante do ensino médio, ensino fundamental, né? O adolescente. Então, hoje a gente tenta fazer esse trabalho tanto com o estudante do ensino médio, quanto com o estudante universitário. E aí a gente traz muito dentro dessa visão, assim, de apoiar, de capacitar esse estudante para que ele possa ser embaixador ali dentro da universidade ou dentro da escola dele. Então, hoje, o que a gente faz na Liga, assim, é bem voltado não só para que o estudante possa começar um movimento dentro da escola ou da faculdade, mas para que ele possa ter as suas necessidades ali enquanto cristão e diante dos desafios que ele está enfrentando na faculdade ou na escola, ele encontrar um lugar para resolver essas necessidades também. Então, a gente tem algumas programações, a gente tem eventos ali, treinamentos de evangelismo estudantil, a gente tem
estudos, tudo isso para realmente trazer esse fortalecimento ali para o estudante. A gente fala muito sobre fé, sobre ciência, a gente conecta tudo isso e a gente também acompanha esses estudantes que estão fazendo algo ali dentro da faculdade, através do Liga XP, que é o movimento da Liga mesmo dentro das escolas e universidades. Então, o Liga XP é esse braço da Liga onde a gente faz as mentorias, a gente dá os materiais e todo o suporte que o estudante precisa para, de fato, começar algo. Mas, assim, esse é um pouco aí do panorama, assim, sobre a Liga. Eu entrei na Liga em 2015, hoje, né, já fazem aí 8 anos. Eu estava bem no primeiro período da faculdade, entrei por uma demanda minha, porque eu estava sendo muito confrontada, bombardeada ali com várias coisas diferentes, e eu senti essa necessidade de encontrar na igreja um suporte maior, né, do que só ir no culto. E aí eu comecei a descobrir a Liga, descobri que existia esse ministério, descobri que tinha todo esse suporte, todos esses estudos, essa preparação, e aí me encantei, aí comecei a ver essas coisas de apologética e tal, e aí me apaixonei com tudo isso. E aí nesse caminho, assim, que eu fui gostando muito de tudo que acontecia, das programações, eu comecei a ser incendiada, assim, para começar algo na minha faculdade. Primeiro eu fui me resolvendo, assim, e aí depois eu falei, não, cara, eu preciso levar isso pra dentro da minha faculdade, eu preciso de que isso também alcance ali dentro. E aí, na época da minha faculdade, eu também tive, né, um grupo ali dentro, a gente também evangelizava lá dentro. E aí me formei, continuei na Liga, depois fui me tornar líder, e aí estou aí até hoje na liderança aí junto com o João hoje. É isso. É legal porque essa gratidão, né, é muito interessante, assim, né, a gente sai e a gente quer muito cooperar com isso também, né, eu acho que essa é uma das coisas que mantém o movimento funcionando, né, pessoas que se formaram, percebem o quanto isso é importante e continuam, né, no movimento, assim, isso é muito legal. Você vê o quanto realmente, né, me ajudou tanto, foi tão bom pra mim, cara, eu preciso de que outros estudantes da nossa igreja também sejam despertados nesse sentido, também sejam apoiados, mas também despertados para começar algo ali dentro da escola e da faculdade deles. Então, isso é muito real mesmo. Eu acho legal, assim, que as histórias, né, têm suas peculiaridades, mas, assim, tem uma coisa em comum, né, que, assim, a gente vê uma necessidade que é por exemplo, o que o O2 viu, né, ali em 2016, tinha ali um movimento independente na UFMG, e foi visto ali uma necessidade de se estruturar algo ali para que fosse mais efetivo o alcance, né, da missão universitária, né, o alcance fosse ampliado. E aí eu tenho que honrar, né, a vida do Matheus Alckmin, não sei se vocês conhecem, o Kim, famoso Kim, e do Léo Matos, pastor da Central, que eles foram os primeiros, assim, lá em 2016. É um movimento muito recente, né, se você for pensar, mas, assim, que logo no início, né, pensaram, não, vamos estruturar isso aqui, vamos trazer toda a experiência que a Central tem, né, com o modelo celular e tudo, para a gente trazer algo de fato impactante e não só, né, fazer algo na universidade, mas trazer esse novo convertido também para uma estrutura de igreja. Isso é muito importante, porque, por exemplo, um movimento evangelístico na universidade entrega ali uma migalha, mas tem muito mais, tem um banquete esperando, né, no ambiente ali de igreja, no ambiente de célula. E aí lá em 2016, né, começou na UFMG, e aí rapidamente foi para outras escolas, cursinhos, e eu conheci, né, a partir de um cursinho, né, do Bernoulli, o movimento, e eu me converti basicamente, né, eu me converti numa célula da Central, mas basicamente tendo o primeiro contato com a Central a partir do A2. Então, legal, faz cara, muito parte da minha história, assim, que massa. De conversão, sabe? E aí, Deus, logo no início, assim, logo em 2017, após a conversão, Deus me incomodou muito, assim, de você precisa fazer algo, entendeu? E é engraçado, porque
desde 2017, então, nessa vida de cursinho, depois, né, na UFMG, eu faço odonto ali na UFMG, eu tô sempre, desde 2017, sempre liderando um grupo, e esse ano eu dei uma pausa aí, mas ano que vem estamos de volta com força. Ano sabático. Foi, mas, só pra dar uma... mas assim, é interessante você pensar o quanto, assim, nos chama mesmo, sabe? O nosso coração queima mesmo para a missão universitária. E o seu coração também, se ele queima, procura alguém, às vezes você não é de BH, né? Procura alguém na sua cidade, alguma igreja que tenha movimento, né, estudantil, que tenha missão universitária, para você se conectar, porque faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença na vida de pessoas que talvez nunca... O evangelho nunca chegaria nela da maneira que chega a partir de alguém que se move, né, em missão universitária. Mas, mano, fala um pouco mais aí sobre essa questão de a sua conversão. Você estava lá, alguém te chamou, como é que foi, assim? Você estava lá no Bernoulli, né, que é um cursinho preparatório, né, pra quem não conhece. Você estava lá e aí você viu você já tinha tido contato com a igreja, você já era da igreja, como é que foi, assim, o rolê? Então, eu nasci na igreja, assim, desde muito novo. Aí, na época, né, eu batizei na Lagoinha. Aí, nessa época, teve uma época aí que eu frequentava e tudo, mas assim, muito domingueiro, muito por pressão, assim, da minha mãe e tudo. E tava desviadão, assim, nessa época, nesse período. Mas eu tinha muita vontade de fazer parte de uma célula, sabe? E nunca tinha dado certo, assim. E aí eu falei, tem uma célula na universidade. Não é bem uma célula na universidade, mas assim, tem um negócio, tem uns crentes lá. Tem uma galera falando de Jesus ali, sim, né? E aí eu fui, e aí me chamaram para uma célula da Central, né? E aí as coisas foram se conectando, foram acontecendo. E assim, e é isso, sabe? Eu creio que não tem muito segredo. O negócio é pregar o evangelho puro e simples, sabe? E alcança as pessoas, assim. E eu acho interessante como nos nossos grupos, os meninos vão falar também, os mais improváveis chegam ali e o evangelho alcança, o evangelho transforma, né? Então, não tem assim, porque tem que ser tal pessoa que vai ser alcançada. Não, do mais nerd ao mais doidão lá que é o evangelho, alcança todas as pessoas. E é isso. Contar aqui a história, né? Como chegou-se até o Caialfa. E é interessante que ele começa ali em 1986 com o José Soares. Na época ele cursava o ensino médio na Escola Técnica Federal da Paraíba. E ali ele não queria evangelizar de maneira alguma no início, né? E todo. Ele foi impactado por Deus ali em 86 e aquilo ali começou a incomodar ele já dentro do ensino médio. Ele começou pensando assim, como que eu vou evangelizar aqui dentro de uma escola técnica federal aqui na Paraíba e tal, né? Ele como paraibano lá. Nisso de 86 ele começou a evangelizar dentro dessa escola técnica a qual ele estudava. E o que chama a atenção é que pós 86, quando ele vai para a Universidade Federal da Paraíba, alguns irmãos ali da igreja também, que eram acadêmicos e tudo, resolveram criar núcleos, né, pequenos grupos e pontos de pregação, e começaram a evangelizar. Só que com o decorrer do tempo, quando foi ali no início da década de 90, em 93, até então não era Caialfa, era o GPU, GPLU é Grupo Pentecostal de Evangelismo Universitário. E mesmo sendo assim, né, ele pertencendo ali à Assembleia de Deus, esse grupo também ele já era interdenominacional. E o que acontece? Começa ali a fase de expansão, quando passa ali em 92, depois em 93, quando chega em 97, ele veio para Belo Horizonte
veio para Belo Horizonte, passou uma boa parte dele na PUC Minas, uma outra, dando continuidade ao que ele já havia estudado lá na Federal da Paraíba. E nisso, ele foi, conheceu alguns outros irmãos ali da Rua São Paulo, e da sede aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nisso, ele começa ali um trabalho interno dentro da PUC Minas, junto com duas irmãs, que era a Jane, mas a Cássia, e tinha uma outra que não era cristã, mas apoiava também. E nisso, quando foi já 97, Deus vai e envia ele para o Mato Grosso. Ele vai para Cuiabá, o trabalho do GPLU continua atuando, só que aí já deixa a raiz plantada. No que ele chega lá em Cuiabá, ele pensou assim, nossa, e agora, como que, para poder dar continuidade no trabalho de evangelismo e evangelização universitária? A Assembleia de Deus lá em Cuiabá abraça o projeto, abraça a causa e começa a surgir ali novos jovens, tanto moças quanto rapazes, até pessoas que já tinham assim, terminado seus estudos, voltaram para a universidade para poder dar continuidade. Aí começa nisso. Quando foi em 2006, que o trabalho ele se expande, né? Passa da área regional e extra-regional. De fato, em 2006, ali, devido à expansão do trabalho, a CPAD, junto com a própria Assembleia de Deus, a Convenção do Estado do Mato Grosso, lá em Cuiabá, resolve fazer a primeira consulta nacional de evangelização universitária. Posteriormente, depois de 2006, a forma, eles resolveram, debaixo da direção e orientação de Deus, a trocar o nome, aí passa assim a se chamar Caialfa, Embaixadores de Cristo, porque ali você foi pegando ponto a ponto, foi fazendo matriculação em pequenos pontos, parte do Brasil, eles pensaram assim, não, agora não dá para voltar atrás daquilo que começamos, agora tem que dar continuidade. Quando 2006 começa a alavancar de vez, quando por volta de 2011, um pastor da Assembleia de Deus, holandês, naturalizado brasileiro, em Santa Catarina, lá de Joinville, ele conheceu o pastor Jossi numa dessas consultas anteriores. Nisso, eles começam a conversar, dialogar e tudo, e o pastor Richard Zevenberg, e todo, ele vai e passa a integrar a missão universitária do Caialfa. Começa ali o pastor Richard Zevenberg, já residia aqui no Brasil já há alguns anos e tudo, ele vai e cria esse laço, essa conexão junto com o Caialfa, aí passa todo, o Crevo e todo, ele passa a assumir a vice-liderança regional, porque até então o pastor Jossi, mesmo ele sendo pastor na Assembleia de Deus, o Caialfa tem o líder nacional, tem a vice-presidência, e nos estados, cada estado brasileiro tem as lideranças regionais. Aqui em Minas Gerais a Jane, a Cássia, o Lindley, tem a Amanda lá da FMG, e tem mais uma outra galera aí. E o que acontece? Nisso, a expansão, pastor Richard pensa assim, não, então agora vai ter que expandir de vez. Foi onde que eles criaram, numa dessas consultas, trouxeram alguns pastores, e algumas irmãs lá dos Estados Unidos, da Assembleia de Deus, de ministros dos Estados Unidos, norte-americanos, e todos participaram, e daí começaram a preparar jovens do Caialfa para poder estar fazendo uma troca, um tipo de intercâmbio, ou seja, agora vocês vão lá para os Estados Unidos e vocês Estados Unidos vão para cá. Só que mal sabia eles que o projeto iria chegar até a Europa,
uma parte da Ásia, Oceania e até o leste europeu, as fronteiras, como Deus foi trabalhando. O que me chama mais atenção é que Deus, ele não me colocou no Chi Alpha, né, durante esse, vai completar agora, no final do ano, já 9 anos, né, é que Deus, ele não me preparou dentro da universidade, ele me preparou antes de eu ingressar na universidade. Foi dando as ferramentas, os cursos certos, as pessoas, né, pondo as pessoas assim, corretas, encaminhando, e ali eu fui tomando total convicção da vocação do meu chamado. Porque eu pensei assim, não, já atuava anteriormente na parte de missões, e agora Deus me apresenta um projeto assim, universitário. Aí eu pensei assim, não, se até aqui, atuando em missões transculturais dentro do Brasil, e nisso Deus tem algum propósito. Aí o que me chamou a atenção assim, foi nisso. Só que o interessante, como que eu cheguei a conhecer essa questão de conhecer o trabalho do Chi Alpha e passar a integrá-lo. De que maneira? Quando foi em 2014, a CPAD, que como muitos de vocês que estão nos assistindo e que estão aqui conhecem todo, sempre acompanhei o trabalho dela, né? De eventos, participando assim e tudo. Só que quando foi ali em 2014, num desses eventos, apareceu, eu falei assim, vou ver o que vai ter no feriado de abril. Aí quando eu abri lá a página, estava lá, 8ª Consulta Nacional de Evangelização Universitária. Não pensei 2 vezes. Liguei para o meu irmão, falei com a minha mãe, falei, sua mãe, vai ter um evento assim, tudo. Imprimi a programação, tem como eu ir? Aí meu irmão não pensou 2 vezes, falou assim, não, tem como sim todo. Só que aí o que chama o interessante é que nisso, qual que foi a estratégia adotada? Pensei assim, poxa, nunca tinha ido em Cuiabá, nunca tinha ido no Mato Grosso. Olhei lá no site lá da organização do evento, aí estava lá um e-mail, Joci Soares, né? Tinha um e-mail da CPAD que estava promovendo, mas dos organizadores. Mandei e-mail para ele, falei assim, sou de Belo Horizonte, já me inscrevi já para consulta e vai ter algum tipo de alojamento? Ele falou, sim, vai ter alojamento, sim, e todo. Já pegou meus dados e tudo. Nisso, eu fui isso foi em abril de 2014, vai eu para Cuiabá, eles prepararam tudo. Chegou lá, já tinha um irmão do Chi Alpha me esperando no aeroporto. Fiquei o primeiro dia na casa dele. No segundo dia, ele já me levou lá para o Templo Central, lá em Cuiabá, para o alojamento. Ali fomos 4 dias de consulta nacional. Aí eu conheci pessoalmente o Joci, até então eu tinha conhecido ele só pelo e-mail, né? Conversando com ele. Mas aí a proposta dessa consulta é para entender a realidade dos crentes na universidade no Brasil. Isso, entendi. Exatamente. Eles trazem vários conferencistas do Brasil e de outras partes do mundo para poder dialogar. Tem workshops, tem palestras, tem mini cursos, tem a parte do louvor, da adoração. Aí tem toda a explicação, a orientação. Participou até algumas pessoas que também não eram cristãs, participaram da consulta também para poder, assim, vamos lá ver o que é, o que isso pode nos ajudar de alguma maneira e tudo. E nisso foi onde que no 3º dia eu vinha conhecer pessoalmente o pastor Richard Zevenberg. Nisso que eu sentei à mesa lá com eles, né, após um dos dias de congresso, da consulta, para poder sair para comer alguma coisa e tudo. Ele virou e falou assim, eu quero você na minha equipe. Nisso, o pastor Joci foi e falou assim, lá em BH, você já faz parte de algum trabalho? Eu falei assim, não. Ele falou assim, já vou pegar seu nome todo, antes de você retornar da consulta, chegar lá em BH, você vai procurar a irmã Jane
e a irmã Cássia, que a partir de hoje você vai passar a integrar o Chi Alpha. Você foi intimado, basicamente. Intimado, você vai estar. Você foi abraçado, né, mano? Que legal. Pelo movimento mesmo, assim. Isso é muito massa. Exatamente. Estou aí até hoje, né, para a glória de Deus, em obediência só à palavra, não, primeira, né, total convicção do chamado. E se até então já atuava como missionário, qual que foi o divisor de águas? Se Deus tinha feito até aqui, não, você vai fazer isso aqui, ó. Você não só vai atuar no campo missionário, mas também vai preparar jovens universitários para atuar nas missões. Legal, mano, legal. E é legal porque a Assembleia é uma igreja gigantesca, né? Então ter um movimento universitário ligado à igreja, que é uma extensão da própria missão, né? Então é muito legal ter uma igreja do tamanho da Assembleia apoiando o movimento universitário, mano. Isso é muito legal, muito legal. É uma potência gigante. Show de bola. A gente alcança as universidades hoje, nós alcançamos a sociedade amanhã, né? Então tá lá uma igreja local, né? Eu sou fã da Central, da Lagoinha, que faz muito isso. Tipo assim, tem um movimento cristão, cara, mas está vinculado a uma igreja, a galera tá sendo cuidada, né? Tá pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo tem um apoio, tem um discipulado, tem um acompanhamento, né? Então, eu vou contar rapidamente a história do Dunamis, a história do Dunamis Pockets, a história do Pockets FMG e a minha história, como é que eu vou entrar nisso aqui? Como é que eu vou parar nesse podcast? Aí, ó. A minha vai ser longa também. Não, mas eu vou... long story em podcast maneira é isso, objetiva. vambora. Boa. O Dunamis começa com o Theo Hayashi. O Theo Hayashi estava fazendo TED e o prático dele foi nas Filipinas. E aí, lá nas Filipinas, ele estava evangelizando o pessoal e Deus começou a falar com ele, cara, eu te quero nas universidades. Aí ele começou a entrar nas universidades lá das Filipinas. Aí Deus começou a falar com ele assim, cara, você vai começar um negócio chamado Dunamis. Dunamis, que é a palavra que significa... Então, o Dunamis, a proposta dele já desde o início foi a universidade? Exato, que cara. massa. O Dunamis começa através de um pocket, assim. Né? Então, a palavra Dunamis significa poder explosivo de Deus. É a mesma palavra de dinamite. Né? Então, é o poder explosivo de Deus. E o pockets, né, já dando spoiler aqui, pockets vem do inglês bolso. Então, é o poder explosivo de Deus espalhado em diversos bolsos. Então, são bolsos de avivamento. Né? São bolsos espalhados em universidades. Eu sempre confundia o Pockets com o Rockets da Lagoinha, que é o Ministério de... É uma parceria. Esse é o segredo, tô brincando. Esses nomes em inglês... Não é o Ministério de... É abaixo do Legacy, né? Tem os adolescentes rock, mas eu também, esse nome aí já mudou várias vezes. Rockets, eu não sabia qual que era qual. Uma família. Sem qualquer falta. E aí, cara, Deus começou a falar com o Theo, eu te quero nas universidades, eu te quero ali pregando o evangelho, desde lá nas Filipinas. Então ele começou a ver um mover sobrenatural ali, né, de pessoas aceitando Jesus, de jovens universitários aceitando Jesus. E aí quando ele volta pro Brasil, ele volta, né, ele tem um processo, né, tem vários testemunhos do Theo aí, mas ele volta querendo fazer algo no Brasil, e aí tinha um jovem da igreja dele, quando ele volta pro Brasil, que era universitário também. E uma vez esse jovem, chamado Felipe Borges, ele tá dentro de uma sala de aula, Deus fala com ele uma palavra específica para a professora dele. Uma palavra evangelística, assim. E aí, para ele orar pela professora, pelo irmão da professora, e aí, isso já tem um tempo, cara, isso aí é por volta dos anos 2000, assim. E aí ele levanta, no meio da sala de aula, e vai orar pela professora. A professora começa a chorar. E aí, basicamente, a galera da sala dele tomou um susto, né? Tipo assim, mano, o que tá acontecendo aqui? Aí esse pessoal, que é da sala dele, que viu o Espírito Santo se movendo ali naquele lugar, começa a andar com ele. E aí eles começam a evangelizar na universidade. Eles começam a ter uma reunião ali numa sala específica, a reunião começa a lotar, tipo assim, a galera indo, sendo alcançada, sendo salva, sendo enviada para a igreja, para ser cuidada também, porque a igreja, cara, por mais que tenha um movimento para-eclesiástico, o Pocket é um movimento para-eclesiástico, ali não tem pastor, né, não tem, cada um de lá, né, que faz parte da liderança, que é auxiliar, tem uma igreja. É um movimento para-eclesiástico, anda do lado da igreja. Por quê? É alguém que reconcilia com Jesus, cara, manda para uma igreja. É isso que a gente faz lá. Alguém se reconcilia com Jesus, ou alguém aceita, cara, onde é que você mora? Qual que é o seu bairro?
vai para alguma igreja. A gente já tem alguns contatos, né? Tem vários parceiros perto da gente que a gente já direciona. Então, começa assim, o cara que recebeu uma palavra, entregou para a professora, beleza. E aí, o Theo fica sabendo disso. O Theo já tinha uma palavra de Deus para fazer alguma coisa nas universidades. E nesse contexto, inicia o Pockets. O Theo estrutura a parada, e aí o Dunamis começa a surgir como? Outros cristãos começam a ver o que Deus estava fazendo em uma universidade específica, do Mackenzie, lá em São Paulo. E a partir daí, eles começaram a falar, mano, eu também quero isso na minha universidade. E aí o Dunamis começa a expandir com cultos Dunamis, que é cultos para universitários. Era algo, um crente, um universitário que às vezes nunca iria numa igreja, mas estava no culto Dunamis. Então aí começa a ser uma ponte evangelística, um movimento para-eclesiástico. E aí começa a surgir, eles começam a perceber, cara, a gente precisa fluir em cultura. Aí o Dunamis começa a ter o seu próprio movimento de música, que é o Dunamis Music. Aí começa, tipo assim, cara, ação social. Beleza, tudo dentro de um culto numa universidade, surge um movimento de música, surge um movimento de ação social, que é o Instituto Akashi, surge movimentos de ação na política, sabe? Surge movimentos Dunamis Store de moda, sabe? Cultura, cara. E agora começa a faculdade Dunamis. Hoje o Dunamis, né, na última conferência, 12 mil pessoas lá na Expo São Paulo, a gente estava lá no feriado do Dia das Crianças, estava lá, né, e foi inaugurado a faculdade Dunamis, que vai ter curso de teologia, pedagogia. Por enquanto é um polo online, mas já é algo que Deus colocou no nosso coração de fazer e tem acontecido. Então a história do Pockets UFMG agora. Cara, o Pockets UFMG começa há mais de 10 anos. Né? Então começa com pessoas, eu sou da 4ª geração de líderes, a Agnes está ali, a Agnes já faz parte da 5ª geração de líderes lá. Então assim, o Pockets começa antigo ali, né? O Pockets começa lá com a galera evangelizando, reuniões pequenas, que eram mais parecidas com reuniões de célula mesmo. E aí a gente começa a ter a pegada que o Pockets, qual que é o objetivo do Pockets ali? Cara, é evangelismo e sobrenatural. Então como é que é uma reunião do Pockets? Cara, é 20 minutos de adoração, 20 minutos de palavra e 20 minutos de oração por cura, de oração individual pela galera. Então, tipo assim, a gente tá ali na praça de serviços, a galera chorando no meio da praça. A galera passa, tipo assim, gente de mãos levantadas, assim, adorando a Deus no meio da faculdade. Né? E isso é um ato evangelístico. E fora os evangelismos que a gente faz lá, né? No semestre passado a gente tá fazendo evangelismo todo dia, cara. Tipo, todo dia, claro, de maneira sustentável, né? Tem um time que vai, né, pra estudar também. A gente vai entrar nessa pauta, né? Porque, importante. Não adianta nada estar evangelizando e ser jubilado da faculdade, né? Que verdade. Testemunho que é isso, né? Esse menino estuda, viu? Não, Vou te falar. Esse menino estuda eu gosto pra de estudar, caramba. cara, mas eu também gosto de evangelizar. Ele é diferente do que eu era, né? Na universidade. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tá, tipo assim, juntando os movimentos do FMG, ABU, Pockets que acontece lá, O2, mano, sem brincadeira, na semana, tipo, essa semana, hoje é sexta-feira, a gente deve ter alcançado mais de 100 pessoas fácil, assim. E não porque é números, mas, mano, pessoas, tem dia que na praça de serviço, numa reunião do Pockets, tem 80 pessoas. Tipo assim, pessoas aceitando Jesus, reconciliando. E, claro, sendo cuidadas, enviadas para uma igreja. Né? A gente alcança e envia. Então, o Dunamis não tem uma igreja? Ou Não tem uma igreja. Não tem uma igreja. O Dunamis é um movimento para-eclesiástico. Agora, o Theo Hayashi, ele também é pastor da Zion. A Zion. também é pastor da Zion. Mas tem essa Zion em BH, não? Não tem a Zion em BH. Certo. Não tem a Zion em BH. Mas assim, o Dunamis tá em vários... É um movimento para-eclesiástico, sabe? É um braço de apoio da igreja ali. Mas o negócio que eu acho interessante, eu vou deixar a Ana falar, é tipo assim, quando eu comecei a ver tanto o Acre, que a gente faz o Odonto junto, né? Exato. O Acre e a Agnes que tá aqui atrás também. E quando eu comecei a ver o Acre e a Agnes falar, né, pregar o evangelho e tudo, eu falei assim, velho, o Theo Hayashi tá falando na minha frente aqui. E assim, tem uma distância tão grande, né, geográfica, mas olha como o poder da influência é tão poderosa, né, cara? E tipo assim, e aí eu tava pensando aqui agora, tipo assim, a gente precisa ter isso com Jesus, sabe? Exato. Tipo, cara, eu quero falar igual. Eu quero andar igual. Você andava com ele, eu quero parecer, né? eu quero vestir igual, entendeu? Eu quero... Entenderam? Tipo assim, eu vejo o quanto que o Dunamis, ele tem esse
esse conceito por trás, sabe? Sim. Vamos de fato, todo mundo ter um foco, todo mundo ter um alvo, todo mundo de fato viver o evangelho, a cultura do reino e passa tipo no DNA mesmo, sabe? É muito isso. legal. E apesar da distância de pessoas em todas as regiões do país, e o cara fala igual o Theo, entendeu? É muito doido. E assim, aquele versículo, né? A gente não pode deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Né? Tipo assim, a gente vê algo de Jesus, mano, alguém tem que saber disso aqui. Né? E é isso, cara. Aí eu só vou contar rapidamente como é que eu me envolvi com missões universitárias, tudo. Você ia falar? Pode falar. Não, eu só... É porque ele falou todo mundo igual, todo mundo andando bem estiloso com a Dunamis Story. É verdade. Já fez o marketing da Dunamis Story. É, porque eu sou muito fã. Legal. Sou muito fã. Não, mas é bonito. Não, porque assim, a gente influencia a cultura, cara, influencia a moda, né? A gente fala muito das esferas da sociedade, da educação, da ciência, da política, do business, né, da economia. Então a gente tem que estar influenciando essas esferas. Então estamos nessa. E aí, cara, como é que eu comecei me envolver com missões, assim? Ó, eu nasci na igreja, meus pais, um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Eu nasci na igreja, mas tem um momento, cara, quando eu tinha uns 16 anos, no ensino médio, que aí eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Também foi aos 16, hein? Essa cidade é uma doideira, é uma decisão, né, pai? Sim, cara. E tipo assim, o tanto de jovem, a maioria aqui, né? Nossa, jovens. O que Deus nos faz... A maioria que é jovem, tipo, tem alguém que não é, assim. Eu não queria denunciar ninguém. Mas tipo assim, o que Deus faz na vida de um jovem, né? A porcentagem de jovens que encontram Jesus, cara, é porque quando um jovem aceita Jesus, é o cara que ainda não fez as maiores escolhas da vida dele. Quando um jovem aceita Jesus, tipo assim, as decisões mais importantes da vida de um jovem ele ainda não tomou, na maioria das vezes, né? Então, tem a oportunidade de uma vida inteira ser impactada. Não só a dele, mas a quem ele vai conhecer no futuro, sabe? Então o jovem consegue impactar mesmo. Não, só comentar que tem inclusive um estudo, né, que fala isso, mas é um pouco antigo, assim, né, não é tão atual agora, mas tem poucos anos, acho que é da Ama Evangelizar, que ele fala isso, que cerca de 80% das pessoas aceitam Jesus entre os 16 e 24 anos. É isso, cara. Então, assim, onde essas pessoas estão? Nas escolas e nas universidades. É isso, é o cara que tá no ensino médio ou que tá quase formando, né? Então, tipo assim, eu encontrei Jesus lendo a Bíblia. Então, tipo assim, a Aliança Bíblica Universitária é necessário, amor à Bíblia ali, estudo bíblico. Eu já fui na BU, no núcleo do ICB. Do ICB. Oi, ICBenses, volta com o núcleo lá. Pois é, cara. Véi, cadê o núcleo da BU do ICB? Não sabia nem que tinha. Quanto tempo? Tinha, cara, isso aí foi 2019. 2019. E aí, tipo assim, como é que eu começo a me envolver com missões em si? Tudo começa quando eu encontro Jesus no meu quarto ali na Bíblia. Aí as marcas de um cristão mudado, né? O caráter transformado, o amor pela Bíblia, o aumento da fé, o amor pela palavra. E aí eu começo a me envolver mais com aquilo que Jesus gosta, né? Passar tempo com ele, pregar o evangelho, me envolver com a Jocum. Tanto é que eu já vim aqui com o King's Kids, apresentação, tudo e tal. E aí eu começo a pregar o evangelho na minha escola do ensino médio. Né? Então era no recreio ali, alcançando a galera. Eu sempre gostei muito de rimar. E aí era o cara da rima, que era o cara da célula também. Sério mesmo? Sempre, sério, mano. Então vai, sempre. então, vamos lá. Então vamos lá, solta o beat. Quero ver aí, então. Solta o beat. Solta o beat. Sempre, tipo assim, era o cara que ia na batalha. Mano. Tem essa, sempre tem essa. O cara no freestyle, você era do freestyle, é isso? Mano, freestyle, sim. Mas você também fazia isso na adolescência. Então agora é batalha de rap agora. Faz isso mesmo? Não. Até porque eu tenho história que eu era criança e a professora pedia pra fazer poesia e tal. Legal. E aí eu gostava de fazer um rapzinho, assim. Mas bom, aí mano. eu fui redescobrir o rap, sei lá, o freestyle, né, na verdade, através de batalha de rima e tem pouco tempo, assim. E aí eu fiquei pirado, assim, com esse mundo, né, o mundo das batalhas de rima, etc. Só um pequeno parênteses aqui. Não, satisfação é animal, obrigado, tá aqui no Vitral. Então, esquece. É isso aí. Mas aí, cara... Muito prazer, meu amigo, te ter aqui comigo. Eu não vou entrar, senão já era. Pelo podcast, vocês ficam rimando até o final. A gente corta. Cadê o Beatbox? Conexão. E aí, cara, na escola, no recreio, eu tava pregando evangelho. Fiz o Enem, entrei na Newton Paiva,
Na Newton Paiva já cheguei e falei, mano, tem que fazer Newton alguma Paiva coisa. também, ó. Aí, ó. Tamo junto. Gente, vocês Tem são Newton Paiva, irmãos, tem uma Newton- família Qual sem campus? qualquer falsidade. Silva Lobo. Ai, quase. Nossa, Buritis, cara. Buritis. Não. Perto. E aí lá na Newton Paiva, fazia odonto já, né? A gente começou uma célula ali, que chamava Célula Colgate. Colossenses, Gálatas Mentira. e Tessalonicenses. caramba, mesmo? Exatamente. Começou a Célula Colgate, cara. Aí você tá? só É estudava gênio. esses livros? Olha só. Aí eles- Matemática. A gente só pregava Colossenses, Gálatas ou Sim, Tessalonicenses. foi suficiente. Era. Não precisa. Sim, né? que Já esse cara- tem tudo lá que precisa. Já. Agradecer Paulo aí. Né? E aí, cara, tipo assim, eu fiz o Enem também. Só que eu já tinha uma palavra de Deus pra fazer odonto. Né? Então, tipo assim, cara, vou entrar na particular. E aí até o FMG foi chamando, eu nem esperava, assim, foi de fato de Deus querendo me enviar pra FMG. E aí um dia eu tava na biblioteca da Newton Paiva, recebi um e-mail da Federal, ó, você foi aprovado, vem pra cá e tal. E aí beleza, vou pro FMG com aquela pegada, mano, na escola já rolou algo, na Newton Paiva já rolou algo, se não tiver alguma coisa no FMG, tem que fazer, cara. Né? Você tá aí, meu amigo, vai pregar o evangelho, vai, pelo amor de Deus, né, cara? Esperando. Então, tá esperando ter algum movimento. Claro, cola no Conexão, a sua vida vai ser mais fácil. Mas se não tem, quem sabe Deus não tá te levantando, né? E aí, eu lembro que uma vez eu tava no FMG, 2019/2, começo ali, andando no FMG, calor no FMG, um FMG gigante ali. Aí, gigante no FMG. Meu calor. Sou calor do Patrick, Foi velho. A mesmo? gente Foi faz mesmo? odonto. Adotado? Não, adotado não. Você não é doutor, né? Mas, Não, é só mas sala. tem uma conexão, Tem uma conexão. Tudo é conexão. Conexão. Tudo é conexão. E aí, cara, uma vez eu fui esquentar a marmita lá na Praça de Serviços. Praça de Serviços, pra quem não sabe, é uma tenda de circo muito chamativa. E aí, eu esquento a marmita no DCE, Diretório Estudantil Central. Diretório Central Estudantil. Diretório Central Estudantil. E aí, quando eu vou comer a marmita, eu vejo que tem um cara na praça. Que cara? Timóteo Paris. Ai, sempre ele, o brabo. Eu achei que era o Theo Hayat. Aí é resenha. Era o cara. filho dele, o Timóteo O Paris. Timóteo Paris. E aí o Timóteo tava lá com violão, microfone, e eu falei, mano, isso aqui é minha cara, velho. É mesmo, cara. E aí ele pregando sobre, tipo Sou assim, fã do uma Timóteo, pregação muito brabo. apologética e evangelística ao mesmo tempo, na praça de serviços. Bem doidão, assim, bem Ah, Timóteo. total. Bizarro, assim, bizarro. Falei, mano, eu vou ficar aqui. Eu lembro que eu levei minha marmita pra lá e foi assim que eu me entrosei com o Pockets do FMG e hoje a gente tá lá, já tá multiplicando. Hoje nós somos 3 Pockets, né, na praça de serviços, na Odonto e na Fafiche, e estamos expandindo aí. Ano que vem, no próximo semestre, já tem mais Pockets. O objetivo é ter um movimento cristão lá no FMG, todo dia da semana, tendo alguma coisa, e estamos lá trabalhando pra isso. E é isso aí, cara. Legal, show de bola. Bom, eu vou aproveitar, eu vou puxar até uma outra pauta, um outro assunto sobre evangelismo, pra contar como que eu cheguei aqui, né? Legal. O pessoal antes do podcast estava me usando que eu sou o Conexão, porque Isso. porque Fala eu aí, já conexão. participei de quase tudo. Mas como que é a minha história, né, em relação a movimentos estudantis? Eu cresci na Lagoinha, desde bebê, assim, eu sou da Lagoinha, me converti na Lagoinha. E durante minha adolescência eu participava ali do Ministério de Adolescentes ali da Lagoinha, que chamou... Rockets. Isso, o Rockets. O Rockets. Mas na época era Redes Adolescentes, aí depois mudou de nome, aí depois mudou de nome de novo, aí hoje é Rockets. RDA. O meu enfim. chamava RDA. Rede de adolescentes é sempre comum. Pois é. Aí, ali nos adolescentes, a gente fazia muitas viagens missionárias com os adolescentes, assim. E foi uma época sensacional, assim, da minha vida, que eu aproveitei muito. Eu era envolvida com o Ministério de Louvor. E eu também participava muito das viagens missionárias que tinham. Eu fiz viagem missionária pro sertão com os adolescentes. E era muito legal, assim, tipo... Tinha uma época que tinha viagem missionária todo mês, pra você ter noção, assim, que Deus estava se movendo mesmo, Deus estava levantando, assim, os adolescentes pra pregar o evangelho. E a gente ia muito em viagem missionária. E uma viagem missionária específica que eu fui, que foi a que mais me marcou, assim, e que Deus mudou algumas coisas na minha cabeça. Tive umas viradas de chave, que eu fui pro sertão nordestino. E lá, um missionário, ele falou uma frase que eu sempre repito e que foi que me fez refletir. Que falava assim, missão começa onde você está e termina onde Deus quer.
E a gente tem muito a ideia, ou tinha a ideia, né? Porque se a pessoa está assistindo esse podcast, talvez ela já entendeu algumas coisas, mas que ser um missionário é muito assim, você tem que fazer uma viagem para você fazer missões, né? Que você tem que ir para um outro país, que ser um missionário é você abrir mão de tudo que você tem aqui, ir para um lugar muito longe, distante, pobre, e pregar o evangelho lá e tudo mais. Então, muito essa ideia de missões muito fechado para simplesmente uma viagem, assim, né? E quando eu escutei essa frase, isso me fez refletir muito. Porque eu fui entendendo que missão, a grande comissão, ela não é só para quando você está em outro lugar. E eu percebi, assim, uma certa incoerência em relação a essa questão de missões, porque eu ia, né, a galera adolescente, né, adolescente animado e tal, e o pessoal pregava até pro poste, tipo assim, sério, gente, os meninos saíam na rua e pregavam e tal, todo mundo muito animado pra pregar o evangelho, falar de Jesus pras pessoas, doido demais. Aí chegava em Belo Horizonte, e às vezes as pessoas eram da minha sala de aula, e assim, a pessoa não era a mesma coisa, tipo assim, eu fico assim, é meio incoerente isso. Por que as pessoas são tão animadas pra levar o evangelho na viagem missionária, mas na cidade dela, tipo, na escola dela, ela não faz alguma coisa? E isso começou a gerar um incômodo em mim, sabe? Então, assim, eu comecei a ver essa incoerência e eu comecei a refletir, né? E eu sempre tive muito forte essa questão de missões na minha vida, assim. Por isso que eu ia em tantas viagens, e eu comecei a perceber isso, que a minha missão, ela era onde eu estava. E na época ali que eu ia nessas viagens, eu era adolescente, então eu estava na escola, né? O lugar que eu estava era a minha escola. E eu comecei a refletir assim, cara, o que eu faço ali na minha escola? O que Deus quer que eu faça ali? Né? Se é o lugar que eu tô, então o que eu quero levar, assim, essa empolgação que a gente tem na viagem missionária, eu quero levar pra escola. Eu quero fazer alguma coisa ali. E eu comecei a orar, e Deus tinha me dado uma ideia de fazer uma ação evangelística na minha escola. E na minha escola tem um desafio extra, porque eu estudei no Colégio Batista, né? Talvez algumas pessoas que eu conheço. E o Colégio Batista é uma escola cristã. E uma escola cristã, o desafio de pregar o evangelho é porque a escola já é cristã. E as pessoas pensam que elas... Brincadeira, mas é mais ou menos isso, porque as pessoas, elas pensam que elas já conhecem o evangelho, porque a própria escola já prega, entendeu? Então, se você chega pra uma escola cristã, que a escola já tem lá os cultos, já tem... Chega assim, você conhece Jesus? Pra que mais coisa? Aí a pessoa assim, conheço. Uhum. Mas aí você vê a vida da pessoa, não conhece. Eu tô te falando. Então, assim, o desafio da escola cristã tá muito nisso, assim, né? Então, às vezes não adianta você trazer ali o evangelho, os passos da salvação, porque o pessoal já tá meio cansado de ouvir isso. E eu comecei a orar e falar assim, Deus, eu quero fazer uma coisa na minha escola, mas tem que ser uma coisa, assim, que vai impactar as pessoas, que as pessoas vão escutar, sabe? E aí, Deus me deu uma ideia, que na época foi 2017 e tava em setembro, era o Setembro Amarelo. Na época, assim, não tava tão... não se falava tanto sobre isso, de saúde mental, nessa época. Tava começando a se falar sobre isso. E tava nesse Setembro Amarelo e eu tive uma ideia, que eu comprei uns pirulitos e eu fiz um coraçãozinho amarelo, assim, que era o Setembro Amarelo, e eu escrevi uma frase, que era uma frase que eu tinha escutado também na viagem missionária, que eu tinha acabado de voltar com essa indignação, entendeu? Que era, a frase enquanto houver vida, haverá esperança. E qual que é o pulo do gato? Por que eu quis fazer isso? Porque eu tava no 3º ano do ensino médio e as pessoas estavam muito desesperadas com o Enem. E teve um episódio na minha sala que o pessoal tava chorando, sabe? Todo mundo muito ansioso por conta do Enem e muito preocupado. E eu tava vendo aquilo e eu, no meu devocional, assim, Deus me falando sobre esperança, sobre acreditar. E eu falei assim, eu vou fazer isso. E aí eu pedi pra professora, pra eu poder falar
na frente da sala, né? Porque eu tinha feito uma lembrancinha pra todo mundo que eu queria entregar e falar. Aí a professora, claro, pode falar e tal. Aí eu fui lá, falei assim, gente, eu tenho aqui uma coisa pra dar pra vocês, mas antes de dar, eu queria explicar por que eu tô dando. E eu expliquei que é o seguinte, a frase que tá aqui é que enquanto houver vida, haverá esperança. E se vocês acreditam que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, então a esperança nunca vai acabar, porque ele é a vida eterna. Então, se vocês colocam a sua esperança em Jesus, sabendo que ele é a vida, então a esperança de vocês nunca vai acabar. E, gente, foi uma frase muito simples. Foi uma coisa que eu falei, foi muito simples. Mas era o que as pessoas precisavam de escutar naquele momento. E o que aconteceu foi que eu entreguei esse pirulito para cada um da sala, e eu entregava, e o pessoal chorando. Me abraçava, e o pessoal pegou o coração amarelo, colou na roupa, e colou nas paredes da escola, e saiu andando na escola, e todo mundo queria saber o que era esse negócio de coração amarelo. Eu contei esse testemunho, essa história do coração amarelo pro meu pastor, ele ficou super empolgado e queria que eu contasse no culto, né, pra todo mundo, e me usou de exemplo na pregação dele lá, e tal. Foi bem isso, assim. E aí eu contei a história, e, novamente, todo mundo ficou, tipo, muito impactado, assim, tipo, e muitas pessoas foram encorajadas através dessa história, só que eu não contava com uma coisa. Exatamente no dia que eu contei esse testemunho, a Liga, que é o Ministério da Lagoinha, estava passando por um momento de transição de liderança. E o atual líder... Já vi tudo. Deus tinha um plano. Isso. Assim, o nome A Liga só me remete, assim, falou por transição de liderança, eu pensei, saiu o Batman e o Superman que assumiu? Até demorou, mano, você fazer Pois essa piadoca. O tiozão tinha que... Mais ou menos isso. Na mesma praça. E aí, tava passando por uma transição de liderança, e aí o atual líder, o líder que estava assumindo, estava nesse culto, e ele estava recrutando novas pessoas para integrar no Ministério da Liga. E aí ele me procurou no final do culto, assim, quero conversar com você. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é? Beleza. Veio conversar e me fez o convite para poder participar da Liga, chamava Liga Universitária na época. Só que tinha um problema, né? Eu não era universitária. Tinha esse pequeno detalhe. Eu tava fazendo o Enem, gente. Tipo assim, não tinha nem feito o Enem ainda, assim, ou tava esperando o resultado sair. Mas eu, como uma boa crente, aceitei pela fé. Muito bom. Entendeu? Assim, vou entrar nesse negócio sim, Deus vai me colocar na faculdade. Sou universitária Você é universitária. E Deus fez, gente. Eu entrei na faculdade. E aí eu envolvi, né, na Liga. Participei 4 anos da Liga, 1 ano como voluntária e 3 anos eu liderei junto com a Esther, que tá aqui. E aí, também cheguei a participar do O2, né, porque na minha faculdade tinha um O2, e aí eu ajudei liderando lá também. Eu sou a conexão. E aí, ultimamente, eu tenho participado de algumas coisas do Dunamis, né, e eu fui nos acampamentos do Pockets, que acontece lá em São Paulo, acabei conhecendo muita gente do Pockets também, aí eu participo algumas vezes do Pockets do FMG, que eles resolveram me adotar. E ela cola nos rolês mó aleatório. O rolê do O2, assim, ela cola. A conexão. Tem que fazer. Resumindo, gente, qualquer coisa que é movimento universitário, eu estou lá, entendeu? Legal. E aí, assim, eu tive que sair da Liga, né, da liderança, no caso, quando eu tava ali me formando na faculdade. E aí eu decidi continuar com esse projeto do Conexão, né? Por isso que eu tô aqui, assim, e aquela coisa do chamado, e também que você falou, quando às vezes a gente forma e a gente ainda sente essa necessidade de contribuir pra coisa continuar, né? Pra as coisas continuarem acontecendo. Então é isso que me trouxe aqui, e é muito isso que mudou, assim, na minha mentalidade, de entender que a minha missão, ela é aonde eu estou. E eu preciso ser intencional, verdadeiramente intencional. Igual você é intencional numa viagem missionária, que você quer pregar até pro poste. Então, seja assim também no seu dia a dia. Seja assim na sua escola, seja assim no seu trabalho, seja assim onde você estiver. Então, é entender mais a missão, né, a grande comissão, como um estilo de vida mesmo. Né? Então, é isso que me traz aqui e que me leva a estar cooperando nesse projeto. A gente já tem que caminhar pro final, né? A gente ficou basicamente na primeira pergunta.
Então, o podcast todo ficou só na primeira pergunta, tem parte 2. Mas assim, uma coisa que eu queria que vocês falassem, né, e aí eu jogo pra todo mundo, é assim, da importância dos cristãos se unirem na universidade, né? Eu já ouvi bastante do tanto que a gente tem de estatística, assim, da galera que é crente, quando vai para a universidade, começa a ter a fé dele confrontada, né? Começa a ouvir umas coisas em que ele nunca tinha ouvido, e ter que responder perguntas que ele ali na igreja dele, local, adolescente, ele nunca teve que responder, de repente ele começa a fé dele, ele vê que não tinha tanta base, assim, né? Ele não tinha uma raiz tão sólida, né, daquilo que ele cria, e logo ele acaba se afastando da igreja, de Deus, da fé, e isso é uma estatística muito alta. Eu vi isso de colegas meus, né, de que foram para a universidade e se afastaram, se apostataram da fé. E aí, assim, a importância desses movimentos para fortalecer as bases da fé dessa galera, estando no meio universitário, né? Que tem esse papel evangelístico, esses movimentos, de alcançar gente que não era crente ainda, mas também tem esse papel de fortalecer as bases da fé da galera que é crente, chegou ali na universidade e agora, de repente, está tendo que responder perguntas da fé que eles não conviviam até então. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também aqui. Eu queria começar falando, porque é interessante, assim, como um ambiente desafiador, né? Porque a gente pensa, né? Eu conheço pessoas que lideravam A2 no cursinho, por exemplo, e liderava 150 pessoas no cursinho, e chegou na UFMG e falou assim, cara, aqui é muito desafiador. E assim, eu fico pensando, né? Tipo, cara, essa pessoa que chega, às vezes é uma pessoa que frequenta a igreja, que tem um momento a sós ali, conhece a Deus, tem relacionamento com Jesus, mas que não lidera uma célula, não lidera um movimento, e chega ali e fala assim, cara, aqui é muito desafiador. Não só de eu pregar o evangelho, mas de eu continuar crendo naquilo que eu creio. E é um desafio muito grande, mas é também uma oportunidade, sabe? Da fé dessas pessoas ser fortalecida. A nossa fé foi fortalecida ali no ambiente universitário, sabe? Porque a fé, eu não consigo dissociar, né, uma fé dissociada da razão, sabe? Eu creio que a fé racional, né, ela precisa existir, sabe? A gente precisa muito, tipo, entender, tipo, de onde vem a base da minha fé. A apologética é muito importante, eu acho que por conta disso. E aí você vê um ambiente assim que tudo é questionado, a sua fé é questionada o tempo todo, você fala assim, eu preciso estudar. Como é que eu vou defender minha fé nesse ambiente? Sabe? Como é que eu vou... De onde vem, de fato, os alicerces daquilo que eu acredito? Até agora eu só acreditei, mas... De onde vem os alicerces, sabe? E assim, é uma coisa que você estar com pessoas, né, dentro de um movimento que eu estive caminhando com o Matheus Alckmin e ele fazia mestrado em física na época. O cara era o cara da racionalidade. E o cara, tipo assim, qualquer questionamento, né, acerca da palavra de Deus, ele tinha uma resposta científica, uma resposta histórica, sabe? E assim, olha como a palavra de Deus era embasada, cara. Assim, e a gente precisa se preparar para defender o evangelho. Não adianta só a gente, eu creio, não, eu preciso me preparar para defender de onde vem a base da minha fé, no que eu acredito, sabe? E eu acho que o movimento ajuda muito isso. Um cristão que era um cristão típico, ele se torna alguém que, cara, eu quero de fato alcançar pessoas, eu quero de fato fortalecer, consolidar a minha fé, sabe? Então, é um ambiente que promove um pouco isso. Eu converso muito sobre isso com meus colegas de ABU. A ABU, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas a gente também é um movimento interdenominacional, né? A gente não é de uma igreja, afiliado de uma igreja, a ABU não é igreja, tem essa máxima dentro da ABU, né? A ABU não é igreja, é para-eclesiástico também, a gente é um cooperador da igreja. E realmente, gente, quando cristãos se unem na universidade, é uma força muito grande
para cooperar com a igreja, assim. No último evento regional que a gente teve, o TMR, que é o treinamento micro-regional, que a gente faz aqui com as ABUs de Belo Horizonte, de Divinópolis, da micro-região central aqui. Foi em Ouro Preto. E eu tava conversando com um amigo meu de outro núcleo aqui da ABU-BH, e ele tava me contando o testemunho dele, que ele cresceu na igreja, mudou de cidade para estudar, veio aqui para BH. E aqui em BH, ele não tinha esse vínculo que ele tinha com a igreja local dele lá e começou a esfriar na fé. Foi o movimento universitário que trouxe ele de volta por causa dessa união que ele achou, sabe? Às vezes ele achou no ambiente universitário pessoas que falavam mais a língua dele do que as igrejas que ele tinha, às vezes, até visitado aqui na faculdade. Então, assim, eu acho que quando a pessoa chega na universidade, um mundo inteiro é aberto pra ela, sabe? As coisas são muito grandiosas na universidade. As coisas são muito grandiosas na universidade. Na minha primeira semana de faculdade, porque as coisas na faculdade é igual uma seita. Você chega na faculdade, já vem, você faz parte de tal projeto e tal, e quer que te envolver em tudo. Um menino do centro acadêmico da minha faculdade chegou pra mim, por que você está chegando? Você é muito engajado, você vai... Não me conhecia. Você vai ajudar a gente, porque o CAP é isso aqui, o CAP é o nosso centro acadêmico. E agora eu tô terminando de escrever ele tava mexendo no computador, ele falou assim, porque eu tô terminando de escrever uma carta que a gente vai enviar pro presidente da república. Aí na hora eu falei assim, não. Falei, tipo, não, ele... Não, é porque vai ter um evento e a gente encontrou com ele e tal. E eu, não. Não, tipo assim, eu não vou apertar a mão do presidente da república. E as coisas ficam muito grandes. Você fica começando... Você acha que você tem um mundo e você esquece, às vezes, da sinceridade, mas simplicidade do evangelho que você foi criado, sabe? Isso é muito ruim, gente. Assim, eu vejo pessoas que começam a se achar, assim, muito snobs por causa do que tem aprendido a minha igreja local não me ensinava isso, a minha pastora não tem esse conhecimento, o meu pastor nunca estudou disso que eu estou estudando. E perde o valor da simplicidade do evangelho, que muitas vezes o evangelho tem muitas comprovações, a Bíblia tem muitas comprovações realmente de fatos, assim, mas a fé, ela também tem uma dimensão experimental que muitas vezes a gente não precisa nem explicar, porque basta crer, e quem convence é o Espírito Santo. Então, eu acho que se os cristãos não unirem na universidade, a gente perde, às vezes, pelo encantamento, assim, com o mundo acadêmico, a gente perde muitas almas na nossa família de fé que, porque se perderam no mundo da racionalidade, assim, deixam de experimentar, assim, a valiosa experiência da família de Deus, e isso é uma riqueza do movimento universitário. Na ABU eu comecei falando disso de ser interdenominacional, porque, gente, o quanto que eu cresço com meus amigos diferentes de mim, sabe? Eu conheci na faculdade um outro universo que o universo acadêmico não me abriu, sabe? Eu podia estar falando com o presidente da república, mas eu converso com um amigo meu que foi... Ele cresceu numa linha de fé extremamente diversa, assim, da minha, e eu aprendo tanto com ele. Então eu acho que o movimento universitário mostra pra gente, assim, existe um outro universo pra você explorar dentro da sua fé, dentro da sua família de fé. E é muito louco como a gente é muito irmão, assim. Eu conheci vocês hoje, sabe? E a gente já trocou uma ideia, sabe? E isso tudo por causa da nossa união, assim, na faculdade. Isso ajuda a empolgar a gente, sabe? Empolga a gente na universidade. Véi, eu vou conversar com crente hoje, sabe? É muito bom. Com irmão. Massa. Não, é porque eu queria comentar um pouco, assim, até relacionando um pouco do que os dois estavam falando, que hoje, assim, na Liga a gente tem falado muito de 3 pilares, assim, eu acho que conecta muito com o que a gente está falando, que é a comunhão, a apologética e o evangelismo. Então, assim, a comunhão, ela tá muito na base, assim, principal, do movimento universitário, no geral. Porque quando você tem comunhão com Deus e com o seu irmão, é aí que você consegue fazer alguma coisa, é aí que você fortalece sua fé. Então, a gente tem batido isso muito na tecla, assim, o primeiro passo é a comunhão. Você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, você tem que estar buscando de Deus, porque sem isso você não vai fazer nada, e você tem que estar em comunhão com seus irmãos, porque isso é, de fato, a base. E aí, mas... tão importante quanto isso também, é também importante a gente também aprender, a gente estudar, a gente entender a nossa fé, a gente ler a Bíblia, a gente aprender, né, conectar
ciência, com fé, enfim. Isso é muito bom, porque isso vai nos ajudar como uma ferramenta de evangelismo, inclusive, mas também vai fortalecer a nossa fé. E tudo isso, à medida que você está aprendendo muito sobre a sua fé, você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com seus irmãos, não tem como você não querer levar isso e o resultado ser o evangelismo. Então, a gente tem falado muito isso na Liga, e eu acho que isso conecta muito, assim, com todos os movimentos universitários e o Conexão em si, né? Que é isso, a gente tem que incentivar o universitário, o estudante também, que está ali dentro da escola, a ter comunhão, estar firmado em Cristo, dentro de uma igreja também, ter comunhão com os irmãos e se conectar com outros cristãos dentro da faculdade. E o movimento universitário, né, o movimento estudantil, ele ajuda, né, a se conectar, porque às vezes a pessoa fica ali, nossa, eu sou o único cristão dentro da minha sala, eu sou o único cristão da minha universidade. E isso faz com que ele se acue, mas à medida que ele começa alguma coisa, pipoca cristão, e aí um vai fortalecendo o outro e as coisas vão acontecendo e você começa a alcançar também outras pessoas. Então eu vejo, assim, muito isso, assim, a base é a comunhão, mas é importante também a gente estudar, a gente aprender e resultar, né, num evangelismo. Muito rápido, antes de você falar, é só porque eu não terminei de falar que o menino voltou pra igreja, viu, gente? O menino deu meu testemunho, ele conheceu a ABU e ele foi encaminhado pra uma igreja local, então o movimento coopera com a igreja local. Fino. Mais alguém quer essa pergunta, gente? Só vou acrescentar algo legal assim, que tipo assim, a importância da união. Cara, é bom a gente estar unido porque a gente sempre tem contato com a mesma cultura. Então, por exemplo, os cristãos unidos é um lugar de conforto, cara. Eu converso muito isso com os meus pais, assim, que é bom ter esse lugar de conforto, do cristão ser acolhido. E aí a gente começa a trazer para o cristão, que já é crente, encontrou Jesus, tá em comunhão com Deus e tá em comunhão com a nossa missão, que é pregar o evangelho. Por exemplo, vai ser muito difícil eu alcançar um engenheiro civil. Agora, no movimento universitário que a gente vai, cada um de movimento assim, cara, tem pessoas de diferentes cursos. Então a gente traz todo mundo para a mesma página, cara, vamos nos conectar como cristãos, família da fé, vamos nos conectar com Deus, mas principalmente, cara, vai pregar o evangelho para esse cara que às vezes um dentista não vai alcançar. Né? E uma das maiores maneiras de pregar o evangelho hoje, uma estratégia de evangelismo, é ser excelente. Porque imagina, alguém da sala, o cara que estuda muito, é o cara que também prega o evangelho, é o cara que está estudando, é o cara que está fazendo ciência, é o cara que está em iniciação científica e é o cara que prega o evangelho, cara. Né? Então é muito importante a gente estar em união tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Cara, a gente prega o evangelho, a gente está em família, mas a gente também é muito excelente. É uma cultura de excelência, nos cristãos unidos pregando o evangelho. Show de bola. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final, mas a gente tem uma pergunta importante, né? Que é os movimentos. Eu estou tentando ler a pergunta aqui, mas eu tentei fazer de um jeito natural, mas não vai dar certo. Eu vou ler. O que os movimentos conseguem fazer junto através do Conexão Universitária? Porque eu não sei se, na verdade eu sei sim, porque vocês já fizeram outros eventos, né? E eu tô até lembrando, assim, de divulgações, etc. Eu acho que eu fui em um, mas tem um bom tempo já. Mas vocês têm eventos aí para anunciar, né? Então falem aí os eventos que vocês fazem e o mapa, a conferência vem, reunião de oração, enfim, falem aí. Então, uma das principais propostas do Conexão é conectar pessoas e trazer a comunhão, né? Então, a gente tenta juntar ali os movimentos mesmo, então fazer momentos que proporcionem essa comunhão e essa conexão mesmo entre nós. E fortalecer também, porque o que acontece? Às vezes tem um movimento que tá, às vezes assim, quase acabando, sabe? Tipo assim, tá quase morrendo. E aí, quando você tem essa conexão com outros movimentos, você consegue ter um suporte. Eu, por exemplo, quando eu liderei a Liga, muitas vezes, assim, eu tava passando por alguma dificuldade e eu buscava conselho com o líder do A2, por exemplo. Entendeu? Eu falei assim, olha, eu tô passando por essa dificuldade aqui, como é que você enfrentou isso? Aí ele me dava ali um conselho, uma solução, e que de fato impactou muito, assim, a forma que eu liderava. Então, e uma das propostas do Conexão é essa, né, de conectar as pessoas e trazer esse fortalecimento. Então, a gente tem algumas conferências que a gente faz, na verdade, uma conferência específica que a gente chama de VEM, que é Vocação Estudantil para Missões. Aí a gente faz uma vez por ano, já aconteceu esse ano, foi esse mês passado, né? E a gente faz assim, é aberto para todo mundo. No nosso Instagram, que é @bh.conex, vocês podem acessar, a gente sempre divulga. E, além disso, a gente faz uma vez por semestre uma reunião de oração.
né, que a gente conseguiu ali com o pessoal do BH Hop, que é a casa de oração que fica lá na Lagoinha, inclusive. A gente faz um turno de intercessão pelas universidades. Então, assim, o que nada melhor do que a gente fazer junto do que orar, né? Então, eu acho que essa é que é a questão da unidade. O que a gente, como movimento universitário, né, como Conexão, consegue fazer junto? Principalmente, orar. Orar para que o reino de Deus ele avance nas universidades. Entendeu? Então, acho que isso é uma das coisas principais que a gente consegue fazer, é o poder da unidade, né? Existe bênção na unidade. Na Bíblia fala muito disso, que existe bênção na unidade. Então, se a gente se junta para orar, sabe-se lá o que Deus pode fazer, né? Então, uma das principais coisas que a gente busca fazer como Conexão é a gente se juntar para orar. E uma coisa que é muito legal, que a gente conseguiu concluir, assim, e nos últimos anos, que a gente sempre teve o sonho, que é de fazer um mapa com todos os movimentos que tem em BH, ou quase todos, né? A gente sempre teve isso, assim, no papel, até que aí eu entrei nessa história aí, porque eu sou arquiteta, né? Eu sou arquiteta, e arquitetos sabem fazer mapas. Caso vocês não saibam, a gente estuda isso na faculdade muito, sobre como fazer mapas, e a gente estava com essa demanda, né? Esse sonho, na verdade, de fazer um mapa dos movimentos estudantis cristãos aqui de Belo Horizonte. E aí a gente mobilizou ali um levantamento de dados, né, para ver, assim, dentro do que a gente tinha, quais eram os movimentos que existiam, e a gente conseguiu criar esse mapa, né, dos movimentos cristãos que tem aqui em BH. A gente sempre está buscando atualizar eles, atualizar, assim, porque o movimento ele é muito fluido, né, muda muito, então a gente sempre busca atualizar o máximo possível, então a gente vai pedir para você deixar o link do mapa para o pessoal, tá bom? Então, assim, é muito interessante como que as ferramentas que a gente tem, né, até profissionais, podem contribuir pro avanço do reino de Deus. Então, eu consegui fazer esse projeto acontecer junto com o apoio de todo mundo, com o levantamento de dados. Então, isso é um projeto muito legal e, assim, já ajudou muita gente. Teve gente que conseguiu achar um movimento cristão porque estava ali no mapa. Então, se você tem um movimento cristão e está precisando de, né, quer que coloca no mapa, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca ali para ter esse leque ali de informações, né, para as pessoas ficarem sabendo de como Eu só tenho uma dúvida. Esse mapa é só de movimentos universitários ou também inclui os secundaristas? Tem escolas também. A gente coloca escolas e faculdades. E tem quase todos os movimentos lá que estão aqui, né, representados, tem lá. E o top do mapa é o seguinte, a gente vê isso muito no A2, assim. Às vezes o A2 é muito forte no ensino médio, no ensino fundamental. Às vezes a pessoa sai da escola, vai para a faculdade, eu preciso encontrar um grupo. E aí olha no mapa lá, tem um grupo aqui. E assim, e aí a gente vê aqui, ano que vem eu formo, o Áquila tá quase também, as meninas já formaram. E a gente precisa, sabe, ter sempre a nova geração, sabe? É uma palavra que toca muito meu coração, que lá na igreja foi ministrado e assim, já tem alguns anos que toca muito meu coração, da passagem de bastão, sabe? A gente precisa ter essa cultura de passar o bastão. Como o Timóteo passou o bastão pro Áquila, né, aí na presidência, pro Áquila e pra Ana, na presidência do Conexão, a gente precisa passar o bastão do nosso movimento, sabe? Porque a galera vem do ensino médio e vem, né, tem a galera jovem, né, a galera incendiada, cara, eu fico de cara, tem os meninos que eu tô coordenando o A2 hoje, e tem os meninos que estão na liderança comigo, os meninos nessa faixa etária, 16, 17 anos, e a galera incendiada, a galera com visão, com muito senso de propósito mesmo, e essa galera precisa de pessoas para se inspirar e para passar o bastão, sabe? Vou estar acrescentando aqui que, assim como o Conexão, né, e demais grupos, que o Chi Alpha nós temos todo terceiro sábado do mês, é feito oração e jejum no Brasil inteiro, a importância da unidade, a importância estarmos exercitando a fé, a questão dos dons espirituais, né, de estar colocando mesmo em prática. E assim, Deus tem operado coisas assim
extraordinários, porque através da oração, através do jejum, é que nós vamos ser cada vez mais fortalecidos, revestidos pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. E a Consulta Nacional de Evangelização Universitária, ela ocorre de 8 em 8 anos. A última foi em 2022, a 9ª consulta. Este ano, nós tivemos no primeiro semestre um acampamento espiritual que foi na Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso. E agora, em novembro, nós vamos ter o acampamento espiritual para fechar o segundo semestre do ano, lá na Paraíba, do dia 16 de novembro até o dia 19 de novembro. Essa unidade, e assim, o bom também vai ter poder saindo jovens, diversas partes do Brasil e até mesmo exterior, que estavam fazendo intercâmbio, retornar posteriormente da pandemia e vão vir testemunhar o que Deus fez durante esses últimos 3 anos. É legal, também estou lembrando aqui sobre Conexão, que tem um grupo de oração, né? Um grupo de oração que tem pessoas de várias igrejas representadas, não é isso? Porque eu tô lá, mesmo, inclusive, nesse grupo. Conectados pela oração. Conectados pela oração. Então isso é muito legal também. Essa união não só dos movimentos, mas também das igrejas para apoiar essas causas, né? Assim, então isso é muito massa. Só falar do Conectados pela Oração, você quiser entrar aí, é só ir lá no nosso Instagram, @bh.conex, nos manda uma mensagem. Lá a gente manda tópicos de intercessão a cada 15 dias. Então, oração pelas universidades, escolas. Então, a gente sempre manda lá, manda testemunhos. Então, é muito bom para você que quiser engajar aí na intercessão, oração pelas universidades e escolas. Fica aí o convite. Eu quero também deixar aí na descrição os links aí do Instagram de cada movimento também, né? Pra galera conhecer, se você quer conhecer cada um desses movimentos específicos aí, fazer parte. E outra coisa que eu gostaria até de incentivar, né? O pessoal de outros estados e cidades, fazer um mapa desse, né? Procure um arquiteto aqui pra te ajudar. Ou procure um arquiteto, você conhece o arquiteto? Ele sabe fazer mapas. Olha aí. Ele sabe fazer mapas, então procure um arquiteto e seria bem interessante, assim, que, sei lá, você é de São Paulo, com certeza, sei lá, deve ter a BU aí, deve ter CRU, deve ter alguma coisa da CAI Alpha, entendeu? Os POC. Eu fui falando pro pessoal do POC fazer um mapa, fica o recado. É isso aí, então, assim, vai ser muito legal ter um mapa de cada uma desses grandes centros aí que tem universidades, a gente conseguir ter um mapa, né, e se eu poder consultar ali, pô, eu sou crente, tô indo pra universidade, tem alguma coisa aqui onde eu estudo, né, ou meu primo tá na universidade, quero encaminhar ele pra alguma coisa, o que tem lá onde ele tá estudando, então, os pais, enfim, né, então, é bem legal, assim, ter esse movimento, assim, dessa conexão. É isso, vamos fechar? Alguém tem alguma palavra final aí? Pode falar. Só para encerrar, gente, a última coisa que eu vou falar é: se você é universitário, se você está na faculdade, se você está na escola, lembre-se que a grande comissão não é uma grande sugestão, tá? Então, assim, entenda que se você está na sua escola, se você está na sua universidade, Jesus te ordena ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, que você que está dormindo na faculdade, se levante em nome de Jesus para levar o evangelho. E, gente, às vezes a forma de você levar o evangelho não vai ser a forma mais óbvia, né? Às vezes você fazer um grupo. Às vezes Deus vai pedir para você fazer uma ação, para entregar uma palavra para alguém, mas simplesmente se levante e abre a boca para falar de Jesus, porque as pessoas estão precisando ouvir. Então, esse é o meu recado para vocês. Se levantem em nome de Jesus. Amém, amém. E assim a gente fecha mais um Vitral. E eu vou terminar assim fazendo uma fofoca reversa, né? A gente tem um quadro aqui no Vitral de indicar coisas boas que a gente fala, chama de fofoca reversa. Inclusive, se alguém quiser fazer alguma indicação, tá aberta. E também eu vou fazer a minha, uma auto-indicação aí. Eu vou estar em cartaz agora durante o mês de novembro. Eu sou ator e diretor de teatro e estou produzindo um espetáculo chamado Sara Faça as Malas, que é uma comédia que conta a história de Abraão.
E todos os sábados de novembro eu vou estar apresentando no Teatro SESI Minas, Teatro de Bolso SESI Minas, às 4 da tarde às 7 da noite. Então fica o convite aí para todos vocês, né? E também peço aí, divulguem para suas galeras aí, para seus movimentos. É uma coisa que eu tenho falado, assim, tem várias igrejas, né? Lagoinha mesmo, a Central, tem um trabalho muito legal de teatro, de arte, né? Só que só fica nas igrejas, cara. Então, assim, a gente tem muita gente boa de teatro em BH, só que só apresenta nas igrejas. Em BH, pelo menos do que chegou até mim, assim, a minha peça foi a única peça cristã de alguém daqui de BH que foi pro teatro profissional. Não teve nenhuma outra peça de teatro cristã apresentada no teatro profissional aqui de BH. Até teve umas duas que eu soube, mas de gente de São Paulo que veio aqui fazer teatro infantil. De gente daqui de BH. Falou, vou levar uma peça de teatro cristã pro teatro profissional, não teve ninguém. E tem uma galera boa, assim, levando nas igrejas, né? Aqui a gente tem 2 igrejas que tem, assim, musical de Natal da Central é sempre num nível, assim, incrível de produção, de roteiro, de atuações, né? E eu queria muito, assim, leve isso aí lá pro Palácio das Artes. Fica aí, Central, vocês que estão ouvindo a gente, apresenta no Palácio das Artes o musical de vocês. Fala isso com ela, por favor. Tem nível pra estar lá no Palácio das Artes, assim, uma semana inteira de temporada lá sendo apresentado, mas assim, eu quero muito ver isso, assim, esse movimento de teatro cristão, né, de cristãos levando teatro, assim, pra dentro das casas de teatro mesmo, não só nas igrejas. E eu tô com essa peça aí durante o mês de novembro, todos os sábados, e é uma peça de comédia, assim, pra toda a família, né? Então leve as crianças, leve os adultos, leve os jovens, os universitários aí vão lá também, e por favor me ajudem a divulgar, né? Tô fazendo isso tudo por conta própria, né? Eu escrevi o roteiro, tô produzindo, atuo em alguns personagens, carrego caixa, faço divulgação, sou designer também, então faço material de divulgação, vendo os ingressos. Então, assim, só não tira foto. Então me ajudem a divulgar também, compartilhando e tal, pra todo mundo. Enfim, é isso. Alguém quer dar uma fofoca versa também? Quer dar a sua? Daqui a 3 dias, tá bom? Se você tá ouvindo no dia que saiu, a gente vai ter um evento do Cena Vista. O que é o Cena Vista? É o nosso coletivo, um coletivo de artistas aqui de Minas Gerais, que é um coletivo de músicos, né? Que tem um propósito de fazer música para além da igreja, para além desse ambiente de culto, digamos assim. Então a gente tem gente do samba, do rock, MPB, pop, por aí vai. E a gente vai fazer um evento, um sarau. A nossa ideia é não só fazer eventos bonitos, mas fomentar a cena de arte, fomentar a cena de música, de artistas cristãos fazendo coisas de qualidade, né? Assim como o Edson falou, nós somos 2 incentivadores e 2 aventureiros, né? Nesse mundo aí, de fazer com que as coisas assim aconteçam, é claro, pela graça de Deus, mas com o recurso que a gente tem, né? Então a gente realmente precisa muito de ajuda. Nós somos artistas independentes, mas que são muito dependentes, não só de Deus, mas dos seus amigos também. Que Deus ajude a gente através dos nossos amigos, tá? Então nós somos dependentes muito de que vocês nos ajudem, então quero te convidar, vai lá no nosso Instagram, @cenavista, tudo junto, Cenavista, tá na descrição também. Gente, de verdade, assim, não tem como. A galera muito boa, e vai ser assim, mais de 2 horas de show, 10 apresentações, e com certeza você vai gostar muito, beleza? O ingresso tá na bio do Cena Vista, mas tá aqui também na descrição desse episódio, com certeza, e é isso. Os ingressos também do meu espetáculo estão aí no link da descrição, dá para comprar pelo Simpla antecipado e também na bilheteria do teatro. Recomendo comprar pelo Simpla antecipado, porque assim, tem muita gente falando assim, eu vou, e aí se chega lá, todo mundo resolve ir na mesma sessão, porque são 8 sessões, aí se todo mundo resolve ir na mesma, aí acaba os ingressos de uma sessão, a pessoa chega lá, nossa, mas eu pensava que podia comprar aqui na hora. Não. Então compra no Simpla para garantir, né? Você quer falar também? O seu evento é no dia? Então, no mesmo dia. De 3 a 5. É mesmo, mas e escolham o que... Mas a gente vai ter um evento lá na Lagoinha, né? Que a Liga tá organizando.
que a gente chama de bootcamp. Então, a gente traz ali uma palestra. Bootcamp é um campo de treinamento, então é um evento que a gente traz uma palestra e depois a gente separa as pessoas que assistiram a palestra em rodas para elas refletirem sobre o que foi falado, conversarem sobre. E aí, no dia 11 de novembro, a gente vai ter esse bootcamp, que vai ser com o tema sincretismo religioso. Então, para quem não sabe o que é sincretismo, né, é essa mistura de religiões, né, que muitas pessoas fazem, de misturar cultos, doutrinas de religiões diferentes. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre como que isso surgiu no Brasil, quais são as implicações disso, o que a Bíblia fala sobre isso, como que nós cristãos devemos nos posicionar, né, diante ao sincretismo. E é um desafio, inclusive, do universitário, né, que isso é uma realidade muito presente dentro da universidade, presente dentro do Brasil, né, o sincretismo religioso. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter um palestrante, que ele é formado em teologia, mestre em ciências da religião, né, mestrando, né, em ciências da religião. Então vai ser assim, uma palestra bem interessante e depois a gente vai ter essas rodas para todo mundo poder compartilhar e conversar sobre. Então participem com a gente, vai ser em um dos espaços da Lagoinha e aí no Instagram da Liga vocês podem ver os detalhes lá. Legal, legal. É isso, mas alguém tem uma fofoca aí? Tem um recado aqui, um convite pro Pockets. Terça-feira, 17h30 na Fafiche, na quarta, 11h50 na Odonto e quinta-feira na Praça de Serviços da UFMG, às 11h50 também. Massa. É isso. É isso, gente. Valeu, falou. Muito obrigado. Fechou, galera. Muito obrigado. Tchauzinho, Libraquiano do meio. Até o próximo Vitral. Valeu. Valeu. Valeu, é nóis.